Uma simples bolha de sabão que flutua no ar por possuir densidade inferior à da atmosfera. Alegoricamente, é possível falar que nós, seres humanos, vivemos em uma bolha social. Uma bolha social que pode ser definida como um grupo que possui uma mesma opinião homogênea e predominante, tendo assim dificuldade em aceitar opiniões exteriores e informações contrárias ao seu ponto de vista. Consequentemente, sendo mais suscetíveis aos efeitos da alienação. A alienação é uma das principais consequências da indústria cultural, segundo Walter Benjamin, um ser humano que vive sobre o planeta Terra. Este é o planeta Terra, um simples planeta do sistema solar, que segundo uma série de estudos e comprovações científicas, desde a Grécia Antiga, é redondo. Assim como a bolha de sabão. Nós, seres humanos, vivemos sobre a superfície do planeta Terra, que possui inúmeras bolhas sociais. Uma dessas bolhas sociais presentes sobre a superfície do planeta Terra, a do terraplanismo, insiste em dizer que a Terra é plana e não redonda, como comprovam os estudos de cientistas desde a Grécia Antiga. A bolha dos terraplanistas se baseia em ideologias religiosas, deslegitimando as ciências e certezas racionais em nome de simples opiniões. Assim, gerando as notícias falsas, ou fake news, como são popularmente conhecidas. Outro exemplo de alienação e fake news é a das bolhas sociais, dos coxinhas e dos esquerdistas. Eles não são tão popularmente conhecidos como o termo fake news, ou terraplanistas, mas também reproduzem e vivem sob um certo grau de alienação. Os seres humanos coxinhas e esquerdistas sempre expõem opiniões unilaterais e passionais, mas não aceitam as opiniões do outro lado por serem unilaterais e passionais. Os coxinhas e esquerdistas travam uma batalha de narrativas entre si e quando percebem que não conseguem mais disseminar opiniões unilaterais e passionais o suficiente, começam a disseminar fake news. Durante as eleições do Brasil de 2018, os coxinhas esquerdistas foram responsáveis por protagonizar a disseminação de falsas verdades bizarras, como a acusação de que Fernando Haddad seria um pedófilo satanista e também a negação do fato de que o então candidato à presidência Jair Bolsonaro foi esfaqueado durante a campanha. Essas batalhas de narrativas promovidas por agentes alienantes e alienados acabam por promover uma desordem da opinião pública, uma vez que a realidade se torna fluida a partir de tantas narrativas produzidas por agentes políticos, a mídia e os cidadãos, todos potenciais difusores de fake news graças ao fácil acesso à internet. A internet é um dos símbolos do grande avanço tecnológico dos meios de comunicação que possuímos a partir do momento que se tornou o maior acervo de informação comunitária da história da humanidade sobre o planeta Terra. Porém, existe uma proporção paradoxal entre o progresso das tecnologias dos meios de comunicação e a possibilidade de uma catástrofe política diante das fake news e a alienação. Como foi possível observar nas eleições do Brasil de 2018, com a guerra de narrativas entre coxinhas e esquerdistas, onde as fake news foram atomicamente devastadoras. Por outro lado, foi possível observar claramente como os meios de comunicação estão articulados com sentimentos e paixões, promovendo assim a alienação e formação de bolhas sociais. E as bolhas sociais criam a incapacidade de escutar o outro, conduzindo a opinião pública à deformação e não à formação. O humano Walter Benjamin concluiu em seu livro A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica que a indústria cultural é responsável por alienar a população, saturando-a com a informação e a tornando insensível para acontecimentos políticos concretos. Como a corrupção política e econômica presente tanto em coxinhas quanto em esquerdistas, ele fez sua crítica preocupada em um período no qual o cinema e rádio eram as principais tecnologias de comunicação.
Qual será o efeito alienante do monstro que é a internet? A nós, caros colegas, só resta estourar a bolha.